Orientação do ROCAM, ministro Cida Araújo. Boa tarde a todos. Tá faltando gente, né? Eles estão dançando quadrilha. Hoje é dia de São João. Era para os oficiantes, a ministra Cristina, ela vinha de trancinha, umas trancinha lourinha, mas ela ficou com vergonha. E os oficiantes ia estar todo mundo, inclusive o Ricardo, ele já tem até a barbinha. Era para ele oficiar de chapeuzinho, mas ele ficou com vergonha. Só eu que não, tá? De chiquinha, vestidinho de babadinho. Beijo, Sam é alegria, né? Só ia ficar esquisito de Oxô, né? Sabedoria. Pela verdade, guiados, firmes na bengala do Makoto, percorreremos tranquilos, escuros caminhos. Meixo Sama está sempre nos advertindo, através de seus ensinamentos, de que não adianta nada querermos alcançar uma vida aventurosa, se não possuirmos sinceridade naquilo que praticamos. Perdão. E quando ele fala sinceridade, vamos tomar na forma de espírito, vamos colocar, sei que todo mundo gosta do que faz aqui dentro, vamos colocar espírito naquilo que a gente faz. Eu e a ministra Cristina hoje tivemos um desafio, né? Um questionamento nosso durante o dia. E falei para ela, a senhora teve alguma resposta? Teve? Então, é uma resposta que nós teríamos no decorrer do culto. E depois da oração, o que me ocorreu, colocar mais espírito. Colocar mais amor, mais sentimento naquilo que a gente faz. Às vezes nós nos tornamos exigentes com os outros, mas não exigimos de nós mesmos. E esse exigir é o sentimento, é o amor, é colocar, na minha casa eu posso fazer de qualquer jeito. Mas a igreja não. Aqui é a casa do Pai, a casa de Deus, morada de Meixo Sama. E é interessante a experiência de fé, quando ele colocou, quando o reverendo proporcionou ele a ikebana, viu, Ricardo? Eu não sabia, mas quando eu te disse para você cuidar de uma flor, eu não sabia dessa experiência. Mas para que você sinta a diferença, vá um pouco mais além. Tá bom? E eu sei que você vai. Então, a gente precisa realmente colocar mais espírito, ser mais... quando o Meixo Sama fala do Makoto, que engloba sinceridade, humildade, responsabilidade nos horários, isso é colocar espírito. Ele diz, é melhor esperar do que ser esperado. É verdade.
Quando eu era mais jovem, eu era um pouco atrasadinha para tudo, né? Eu não me importava. Chegava atrasada no trabalho, chegava atrasada na escola, tinha sempre uma justificativa. Mas essa justificativa, eu sabia que era mentira. Eu sabia. Ah, o ônibus quebrou. Hoje demorou mesmo, viu, ministra? O ônibus quebrou, não sei o quê. Eu tinha sempre uma justificativa. Mas eu sabia que não. Sabe aquilo que o jovem fala? Só que não? Pois é, só que não. Eu saía de casa mais tarde mesmo. Aquele soninho, um pouquinho mais, né? A horinha que a gente faz. Mas a falta de sinceridade era minha para comigo mesmo, porque eu sabia que era mentira. Então a gente precisa ter, não é só na igreja, não. Isso em casa, isso no trabalho, isso na escola. Sabe? Ter esse sentimento, esse comprometimento para com o próximo. Gosta de esperar, Solange? Não gosta, né? Ninguém gosta. A senhora gosta, ministro Aide? Acredito que aqui ninguém gosta de esperar. Então, quando eu me comprometo, eu falo que eu vou na casa da ministra Aide, eu marco lá 5 horas da tarde. Aí eu apareço 5h30. Pensa na raiva que a ministra Aide vai estar. O chá até esfriou. Então, não posso me alongar muito, porque hoje o culto é longo, né? Comprido. Então, é assim, quando você se propõe, faça. Isso nós estamos falando aqui, no mundo material. Imagine isso no mundo espiritual. Eu vou no culto, eu vou levar um donativo, eu vou cultuar meu antepassado, mas no caminho eu me distraio. Ou alguém me liga de manhã, olha, quer vir numa festinha na minha casa, quer vir, vamos no shopping, sei lá. Passei o que o humano gosta de fazer, né? Já imaginou a decepção de antepassado? Ele está esperando. Aí ele vem até aqui na porta. E não pode entrar. Não pode entrar porque o descendente não veio. O descendente mentiu. Mas ele não mentiu, ele mentiu para ele mesmo. Essa oportunidade, quem está perdendo, somos nós mesmos. Então, vamos colocar mais espírito. Isso é amor ao próximo. Quando eu me comprometo com a Diva, quando eu me comprometo com a Mara, quando eu me comprometo com a Lida e não cumpro, não adianta eu chegar no altar e rezar 10 Amate Sonorito. Porque quando eu desonro ao meu próximo, eu estou desonrando a Deus. Isso não estava no programa, mas saiu. Então, Meixo Sama está sempre nos advertindo, através dos seus ensinamentos, de que não adianta nada querermos alcançar uma vida venturosa se não possuirmos sinceridade naquilo que praticamos. E para que isso aconteça, é preciso limpar a nossa mente, deixar a nossa antena conectada com o plano superior.
Deus atua por intermédio do Espírito Guardião. O homem vive sempre recebendo influência do Espírito Guardião e do Espírito Secundário. O Espírito Guardião, ou protetor, como é chamado, escolhido entre os ancestrais desde o nascimento do ser humano, por via de regra, vem com a missão de auxiliar na evolução daquele que lhe foi confiado. Essa pessoa mente muito, nem anjo da guarda não acredita mais. Nem o espírito protetor não acredita mais. Isso que é triste, né? Não é verdade? Hein, dona Alice? Ele fala, esse meu protegido não toma jeito. Já o espírito secundário que recebemos ainda na primeira infância, vem também com sua missão específica. Sua característica principal é o instinto. Então, essas particularidades que às vezes nós carregamos, é coisa do espírito secundário. Ele tem a missão dele, né? Mas a gente também precisa saber dominar esse espírito, esse instinto, né? Que isso é próprio do... A gente fala uma coisa besta, né? Mas é próprio dele. Mas ele não é só mal, não, tá, gente? Ele tem a parte boa dele também. Senão nós não estaríamos aqui. Como podemos ver, tanto o espírito guardião como o espírito secundário têm um papel fundamental na vida do homem, pois ambos foram concedidos por Deus. Porém, não vamos nos deter neste ponto. Não dá, tem que usar óculos. Pois o tema de hoje refere-se a uma homenagem àqueles que já partiram para um outro plano, mas que continuam vivos numa outra dimensão. Falar sobre antepassados é uma honra, embora tenhamos receio de falar sobre o assunto, por ignorarmos fatos que estão além da nossa visão no mundo físico. Para algumas doutrinas que não creem na vida após a morte, trata-se de uma visão, até como uma história daquelas contada por nossos pais, quando ainda éramos criança. Porém, para aqueles que compreendem a continuidade da existência, não se surpreende quando o assunto é visto por pessoas com uma sensibilidade maior em relação ao mundo espiritual. Tem gente que vê, né? Eu não sei, não, vejo essas coisas, não. Revelar o nosso apreço e nossa gratidão aos nossos entes queridos através da gratidão sincera e das oferendas depositadas no altar, neste dia em que homenageamos, é uma atitude de amor. Falar em oferendas, elas fizeram umas bandejas tão lindas e tão saborosas. Eles devem estar se deliciando lá. Falando de antepassado, tá, gente? As oferendistas fizeram umas bandejas assim maravilhosas. Isso é colocar espírito. Quando você coloca espírito, uma flor equivale a um buquê. Meixo Sama, para exemplificar sobre esse misterioso plano espiritual, estudou, pesquisou e fundou a fundo e deixou relatos grandiosos através de suas experiências, assim como outros fundadores de doutrinas espiritualistas que vivenciaram fatos enigmáticos, mas com grande valor para a nossa evolução. Mas como citei no início da palestra, sobre o fato de conhecermos a vontade de Deus,
através do Salmo de Meixo Sama, não há outro caminho senão o da sinceridade. Nós desempenhamos no rigor desses tempos tão conturbados pelos acontecimentos a missão que a nós foi confiada por Deus. A prática do jorei, a leitura dos ensinamentos, o encaminhamento, a participação dos cultos e o sentimento de gratidão são atitudes de quem deseja atravessar esse momento com mais tranquilidade nessa transição. Por sua vez, os antepassados oferecem todos os esforços possíveis e necessários para que seus descendentes recebam de Deus a luz da salvação. Aqueles que já receberam de Deus a permissão de ingressar no caminho por intermédio de seus descendentes, trabalham arduamente para conduzi-los. Muitos, quando partiram por desconhecerem a verdade, levaram consigo apenas as experiências adquiridas enquanto viveram no plano físico. Mas ao chegarem no mundo espiritual, tiveram que passar pelo duro exame de aprovação no fórum espiritual, onde nada fica encoberto. E Deus quer salvar o maior número de pessoas, por isso ele utiliza os antepassados para resgatar aqueles que têm missão a cumprir. O fato de estarmos aqui hoje foi devido ao grande esforço de nossos ancestrais e antepassados para nos conduzir a este caminho. Eu acredito que ficou claro, não é? Essa explicação sobre antepassados, sobre ancestrais, dentro da nossa visão, que a nossa visão ainda é muito turva, né? Ainda é muito turva. Eles enxergam tudo, a gente ainda não, né? Tem a roupa, tem a pele, tem um monte de coisa, né? Mas eles não têm mais isso. Então, para eles é tudo muito fácil, não há distração. A não ser aqueles que são meio rebeldes. O tempo está estourando, mas eu vou contar uma experiência rápida. De um reverendo, logo que ele chegou no Brasil, ele foi cuidar de uma cidade, de um estado. Ele era muito jovem e ele começou a perceber, né, a fundo essa relação com antepassados. E era uma região de muitos escravos e ele começou a ministrar jorei, a compreender, embora ele quase não falasse o português, mas ele começou a compreender que aquela região que tinha sido, né, cultivada, trabalhada por escravos, ele começou a perceber que muitos escravos foram libertos no mundo espiritual, que morreram com raiva, né, sofreram muito, então eles foram libertos. E tinha um membro que estava purificando muito. E essa pessoa veio a falecer. Então, essa pessoa, a família, os filhos não se conformavam, sofriam muito com a partida do antepassado. Então, eles foram orientados a conhecer, a visitar, aliás, o mausoléu de Meixo Sama, no Japão. Então, eles foram obedientes. A esposa pegou todas as economias e falou para os filhos: eu acho que vocês têm que ir, porque o pai de vocês precisa que vocês façam essa viagem. Pegou todas as economias, os filhos compraram a passagem, isso em tempos remotos, viu? Tempo que Dom Pedro ainda era menino. E foram.
Então, quando chegou lá, eles encontraram uma senhora que eles nunca tinham visto. A senhora estava em frente ao mausoléu de Meixo-sama. E ela, quando ela viu os dois filhos, ela falou: ainda bem que vocês chegaram. O pai de vocês estava aqui aguardando ansiosamente pela visita de vocês, pela chegada de vocês. Eles se assustaram, né? Eles nunca tinham ouvido a mulher. Ela não conhecia eles não conheciam ela. Mas ela tinha percepção. E ela viu o pai deles. Como que ela sabia que era pai deles? Ela não sabia. Mas o plano espiritual informou a ela os detalhes. O antepassado foi rapidinho, né? Não precisa de passaporte, de visto, de pagar passagem. Não precisa de nada. Ele foi. Então, ele foi na frente. E quando os filhos chegaram, tiveram esta grata surpresa. Porque no mausoléu de Meixo-sama, antepassado recebe luz. Antepassado recebe luz. Então, eu gostaria, já avançando no tempo, nós tivemos o culto do paraíso. Então, messiânico tem culto o ano todo, mês todo. Mas tem aqueles cultos que são especiais. Então, 15 de junho também se abre o portal. E muitos antepassados vêm nos visitar. Aqueles que já ganharam merecimento, elevação, pode nos contemplar com carinho. Depois nós temos antepassados e, finalmente, nós temos Meixo-sama. Meixo-sama é mais festa, né? Natalício de Meixo-sama é festa, mas é aquela festa também que, como já está terminando o mês, a gente fala, será que eu vou chegar no ano que vem? Falta 7 dias, será que eu atravesso esses 7 dias? É também para a gente pensar, não é só festa, não. Mas eu gostaria de convidar vocês, vamos fazer um esforcinho para presentear nossos antepassados, porque agora, especial é o próximo culto. Vamos fazer uma poupancinha para eles? Igual a gente faz para o filho. Quem tem filho sabe, quem tem namorado sabe, né? Dá um presentinho, vai viajar, né? Então a gente sabe a importância. Então vamos fazer uma poupança. Essa poupança acompanhada de donativo, sim, como se a gente fosse comprar um presente para eles, mas principalmente colocar espírito naquilo que a gente faz. Este é o maior presente que a gente pode dar para antepassados. Na prática altruísta. Então, sem miséria. Vamos esbanjar amor e sentimento ao próximo. Porque quem ganha? Antepassado. E antepassado ganhando, a gente ganha também. Mas não vamos fazer com o objetivo que nós vamos ganhar. Mas vamos fazer por aqueles que partiram e não tiveram a oportunidade de estar aqui hoje. Tá bom? Muito obrigada a todos e uma boa missão.